Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Eu sou o irmão Tomás de Aquino, nonato oblato da Ordem de São Bento, e quero aqui continuar com vocês nesta primeira semana da Quaresma, o nosso encontro semanal para meditação sobre temas da observância quaresmal, nos preparando melhor para a Santa Páscoa do Senhor. Hoje nós vamos meditar sobre o tempo da Quaresma como tempo em que nós apagamos as negligências dos outros tempos. Ouçamos o que nos diz São Bento no capítulo 49 da sua regra. Se bem que a vida do monge deva ser em todo o tempo uma observância de Quaresma, como porém está a força de poucos, por isso aconselhamos os monges a guardarem com toda a pureza a sua vida nesses dias de Quaresma e também a apagarem nesses santos dias todas as negligências dos tempos. E São Bento continua no capítulo 49, mas vamos ficar por aqui. Se bem que a vida do monge deva ser em todo o tempo uma observância de Quaresma. Nós já aprendemos que, onde São Bento diz monge, nós podemos ler tranquilamente cristão, e que esses preceitos podem ser facilmente, tranquilamente e corretamente aplicados a todo e qualquer cristão. Então, a vida do cristão deve ser em todo o tempo uma observância de Quaresma. O que é isso? O que São Bento nos quer dizer? Vejamos, todos nós nos afastamos de Deus pelo pecado. Todos nós pecamos. E o pecado rompe a nossa amizade com Deus, em maior ou menor grau. Este rompimento, este afastamento, é um movimento que nos leva para longe de Deus. E precisamos voltar para Deus. E toda a vida cristã é este movimento de voltar para Deus. Nós já encontramos isto no Antigo Testamento, quando o povo de Deus é chamado a voltar para a terra prometida. Esta volta para a terra prometida é uma figura desta volta que todo homem faz, deste movimento de todo homem de retorno para Deus. De alguma sorte, esta é a condição de todo ser humano. Nós nos afastamos de Deus e precisamos voltar para Deus. É neste sentido que São Bento diz que toda a vida do cristão deveria ser uma observância de Quaresma. No sentido de que toda a vida cristã deve ser um exercício sério, coerente, profundo, comprometido, consciente, de retorno para Deus através da mudança de vida, da conversão, da metanoia. Converter-se é isso. É mudar de vida. É transformar-se de um homem marcado pelo pecado para um homem marcado pela graça. É este movimento de abandonar aquilo que nos afasta de Deus para abraçar aquilo que nos torna íntimos de Deus. É este movimento de abandonar aquilo que nos faz infelizes, porque o pecado nos faz infelizes, para abraçar aquilo que é a verdadeira, única e fundamental felicidade, que é a amizade com Deus. É abandonar aquilo que nos desumaniza, porque o pecado nos desumaniza, para abraçar aquilo que nos faz plenamente humanos, portanto, plenamente
adequados e plenamente coerentes com o projeto de Deus e, portanto, plenamente santos. Veja que a santidade não é uma oposição à humanidade, não está em oposição à humanidade. Ao contrário, é na santidade que somos plenamente humanos, porque somos plenamente aquilo que Deus nos criou para ser. O pecado, ao contrário, nos desumaniza, porque desfigura a imagem e semelhança de Deus em nós. Deus nos fez homens e mulheres, nos fez seres humanos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele é santo. Portanto, a santidade é a melhor, a maior e a mais perfeita expressão da humanidade, tal qual querida por Deus. Lembremos sempre disso. O pecado nos desumaniza, enquanto a vida de santidade plenamente nos humaniza, porque nos torna aquilo que Deus sonhou que nós seríamos. Toda a vida cristã deve ser este movimento. É nesse sentido que São Bento nos diz que a vida do monge, a vida do cristão, deveria ser uma eterna observância de Quaresma. Isto é, uma vida de sério comprometimento com a conversão. Mas o próprio São Bento reconhece que, como esta força é de poucos, isto é, viver uma vida de contínua observância quaresmal, nesse sentido de contínua busca da conversão, a Igreja estabelece esse tempo forte da Quaresma e São Bento nos aconselha a guardarmos com toda a pureza esses dias de Quaresma a nossa vida e a apagarmos nesses santos dias todas as negligências dos outros tempos. E aqui está o elemento que eu gostaria de destacar hoje. O primeiro movimento ascético do cristão na Quaresma é apagar aquelas negligências dos outros tempos. Muitas vezes nós nos preocupamos na Quaresma em rezar mais, em jejuar mais, em nos abstermos de carne às sextas-feiras e às quartas-feiras, e nos abstermos de outras coisas que nos dão prazer, de uma bebida que licitamente tomamos, de algum alimento que nos dá prazer, de alguma diversão, e tudo isso é bom e justo e deve ser feito. Contudo, o primeiro movimento deve ser apagar as negligências dos outros tempos. Isto é, olhar para dentro de si e ver como tem sido a minha vida cristã. Eu tenho sido um bom cristão? Observo, vivo coerentemente os mandamentos de Deus e da Igreja? Participo da minha comunidade? Me engajo nas ações da minha comunidade? No meu trabalho, tenho sido um profissional correto, responsável, atento, cumpridor dos meus deveres? Na minha família, tenho sido um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom filho? Isto é, como têm sido as minhas obrigações como cristão? Porque não nos enganemos. Nós não somos cristãos apenas aos domingos, quando vamos à missa. Nós somos cristãos todos os dias da semana, em todas as nossas atividades. Então, para iniciarmos a Quaresma e iniciarmos bem, um primeiro exercício deve ser este exame da nossa vida. Como eu tenho sido? Onde é que eu tenho falhado nas minhas obrigações
para com Deus, para comigo mesmo, para com a minha família, para com os meus amigos, para com o meu trabalho, para com as pessoas que dependem de mim, para com as pessoas que estão em minha volta. E identificando aquelas fragilidades, aquilo que São Bento chama aqui negligências de outros tempos, eu posso começar a minha ascese quaresmal por esta mudança de comportamento, por este retomar com seriedade e comprometimento as minhas obrigações como cristão e como cidadão, porque elas estão absolutamente interligadas. Não há como ser um bom cristão sendo um mau cidadão. Não há como ser um bom cristão se eu não cumpro as minhas obrigações como pai de família, como mãe, como filho, como irmão, se eu sou um profissional desleixado, se eu trato o meu trabalho com desdém e assim prejudico o outro e recebo um salário que aí se torna injusto porque ele não é fruto de um trabalho correto e seriamente realizado, se eu sou responsável pela vida de outras pessoas, mas não trato isso com o devido respeito e com a devida seriedade, se de mim dependem outras pessoas e eu as maltrato, e eu as humilho, e eu as oprimo, e eu não pago o salário justo, enfim, tudo isto entra na conta das nossas obrigações cristãs. Então, ao iniciar a Santa Quaresma, um primeiro movimento é esta profunda revisão da nossa vida. Como é o meu tempo de oração? Veja, não estamos aqui falando de acrescentar mais oração, mais jejum, mais esmola. Não. Isso são observâncias de Quaresma e observâncias importantíssimas. Mas hoje eu queria começar um passo atrás. Antes da gente pensar no que a gente vai acrescentar em termos de ascese cristã nesta Quaresma, é preciso analisar como tem sido a minha vida. Como tem sido a minha oração? De fato, eu tenho hábito de oração diária, eu dedico tempo à oração, tempo à leitura da palavra de Deus, e faço isso de um modo de fato verdadeiro, ou é uma oração mecânica que eu faço sem nenhuma profundidade, apenas por um hábito já introjetado? Como é minha relação com os outros? Eu tenho sido generoso, cortês, tenho sido sinal de Deus na vida do outro, ou não? A minha presença causa mal-estar, e o modo como eu trato o outro gera no outro sofrimento e tristeza. Meu irmão e minha irmã, neste início de Quaresma, vamos fazer uma revisão da nossa vida para iniciarmos a nossa observância quaresmal com esta atitude, de um lado simples, mas de um outro muito profunda e comprometedora. Apagar as negligências de outros tempos, isto é, procurar nestes santos dias de Quaresma viver uma vida cristã absolutamente coerente, prestando atenção no cumprimento de nossas obrigações cristãs, religiosas, mas também cristãs sociais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.